Olá, gente! Estamos de volta com mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas, que acontece todos os domingos pelo Poa Streaming TV. E hoje a gente já começa com o tema que vai fazer você repensar muita coisa sobre o corpo, sobre a autoestima, sobre recomeços. Quantas vezes a gente se olha no espelho e pensa: será que eu ainda consigo mudar? Hein, amiga? É, Como é que tu tá? tudo bem? Oi, gente. Estamos aqui mais uma vez no Shopping Total para esse bate-papo delicioso. E mudar a chave não é só o corpo, não é só a aparência, é ter coragem para essa mudança. E a gente sabe que muitas vezes é difícil encarar a mudança, mas é aí que a gente se pergunta: será que a gente tem essa força de encontrar dentro de si a coragem para mudar o rumo da nossa vida? Com certeza, eu acho que isso é o mais difícil. Não é nem tanto o tentar emagrecer, mas é o mudar a forma da gente pensar, da gente se perceber enquanto ser humano, perceber o nosso corpo. E a nossa convidada de hoje, ela viralizou nas redes sociais depois dos 47 anos. Sabia, amiga? Uhum. Pois é, e ela decidiu encarar o treino de musculação, ela mudou a alimentação, ela mudou, enfim, mudou tudo, mudou de vida. Mudou Ela mudou o até o CPF, ela semblante. mudou o CPF, como ela gosta de falar nas redes sociais. E hoje essa nossa convidada que está online, está com 53 anos e inspira outras mulheres a fazer o mesmo, a encontrar força na disciplina e a liberdade na escolha de cuidar de si. Porque quando a gente muda por dentro, o reflexo muda também. Então a gente vai receber com muito carinho a Cláudia Oliveira, que está online, nordestina, mas hoje vive em Santa Catarina e está aqui conosco, né? Seja muito bem-vinda, Cláudia! Aê! A gente sempre aplaude aqui as nossas convidadas, porque as mulheres merecem aplauso, né? E a gente Sempre. fica muito feliz de estar te recebendo, então seja muito bem-vinda aqui ao De Cara com Elas, com a gente nesse domingo. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e participar desse programa, porque a minha vida hoje é isso, é mostrar para as mulheres a minha vida, mostrar minha transformação, tentar inspirar mulheres e mostrar que nunca é tarde para começar, né? É. Isso aí. E para começar, Cláudia, a gente quer te conhecer um pouquinho melhor. Quem era a Cláudia antes dos 47 anos, antes dessa virada de chave na tua vida? Então, a Cláudia era uma mulher que sempre foi muito batalhadora. Então, eu sempre batalhei muito, eu sempre trabalhei muito e sempre tive uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu costumo falar que eu fui o homem e a mulher da casa. Então, eu sempre batalhei muito para criar minhas filhas, para tentar dar uma vida mais digna para elas e esqueci de mim. Então, a minha vida inteira foi trabalhar e nunca olhei para mim, nunca me cuidei. E eu sempre estive brigando com a balança, né? Nunca fui uma mulher magra. Eu sempre estive acima do peso. E a minha vida inteira foi isso: fazer dieta, emagrecer um pouco, voltava a engordar. E vivi em um relacionamento também que vivi por 25 anos, em um relacionamento que me fazia muito mal e eu não me dava conta disso, né? Então, era uma mulher que estava muito sobrecarregada, muito estressada, uma mulher que chorava todos os dias. Então, não tinha um único dia que eu não chorasse, eu tinha uma tristeza profunda dentro de mim. Estar perto de pessoas que estavam felizes, sorrindo, aquilo me dava vontade de chorar. Então, essa era a Cláudia de antes, uma mulher que estava pronta para explodir a qualquer momento. Que coisa, né? A história já começa, né, de uma forma assim que prende a nossa atenção, Cláudia, porque nós que lutamos aqui, falamos sempre dessa questão de estar com as mulheres, a autoestima, de fortificá-las, né, de pegar na mão mesmo uma da outra. A gente vê que as histórias se repetem, né? Com a questão dos relacionamentos que Exatamente. não são legais e que dá uma sobrecarga para a gente muito grande. Nós sabemos
anos, né, que nós já temos uma sobrecarga, eu digo que desde que nascemos, né, e quando nos tornamos mães, apesar de ser maravilhoso, óbvio, né, ser mãe é um amor incondicional, a gente ainda fica com mais sobrecarga. E tu disseste que tu te sentia triste, que tu na felicidade dos outros te remetia uma tristeza, né. E essa virada de chave, como que ocorreu isso? Como é que foi? Foi um dia lá que tu disse: "Basta"? Quando que foi esse basta para virar essa chave? Então, como eu te falei, eu vivia num nível de estresse muito alto, então assim, eu era muito sobrecarregada. E eu tinha uma coisa em mim, uma coisa na minha mente, que eu não chegaria aos 50 anos. Então eu sempre tive uma certeza muito grande que eu ia infartar. Então eu sempre pensei isso, que eu ia infartar a qualquer momento e que eu não chegaria aos 50 anos. E completar 47 anos para mim foi muito pesado, porque eu recebi esses 47 anos como uma contagem regressiva, sabe, como uma sentença, não sei. Eu chorei muito e parei para pensar, falei: "Poxa, se eu acho que eu não chego aos 50 anos e eu tenho 47, o que que me resta de vida, né? Se se eu morrer hoje, o que que eu vivi, né, o que que realmente eu vivi, o que que eu fiz da minha vida, né?". E pensei, eu falei: "Não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa para mudar". E foi quando eu falei: "Não, eu vou começar a mudar minha alimentação". Tava com obesidade grau 2, né, e comecei a mudar minha alimentação, comecei na musculação. Primeiro eu chamei a pessoa que vivia comigo e falei: "Ó, vou começar a cuidar de mim, porque eu estou me sentindo assim", então e comecei, né, comecei a fazer a musculação e a reeducação alimentar. E eu sempre falo assim, que acho que quando eu comecei a fazer isso, acho que alguma coisa se transformou aqui na minha cabeça, porque por nenhum momento eu fracassei. E eu enfrentei muitas batalhas durante esse processo de emagrecimento, né. Durante essa trajetória, um relacionamento que já era muito ruim, piorou muito mais ainda. Então eu sofria, pressão psicológica todos os dias, todo momento. Mas eu estava, assim, muito determinada que precisava fazer alguma coisa por mim. E comecei a emagrecer, comecei a perder peso e aquilo foi me dando vida, me dando vontade de viver, foi me dando alegria. E a cada dia que passava eu queria me cuidar mais, eu queria cuidar mais um pouquinho. Claudinha, tu começou a falar da musculação, tu falou que a musculação mudou a tua vida. Por que que tu escolheu a musculação e esse a gente sabe que é um tipo de treino que muita gente escolhe, mas quais os benefícios? Por que que tu optou em começar ali pela musculação, nesse início aí de mudança da tua vida? Então, a musculação eu escolhi por acaso, eu precisava perder peso e eu sabia que a musculação ia me ajudar. Porém, eu não entendia nada de musculação, né? Não entendia absolutamente nada. E com o tempo eu fui aprendendo e fui vendo a importância que a musculação tem eh, no emagrecimento, no ganho de massa muscular, a importância que tem a musculação para o envelhecimento, né? Que antes eu não tinha, só que apenas eu queria emagrecer. A única coisa que eu queria era perder peso. Por que que eu estou te perguntando da questão da musculação? Porque muitas mulheres, eu me coloco no lugar, né, com mais de 45 anos, quando começo a fazer um treino como a musculação, para mim é um grande desafio. É um grande desafio porque a gente às vezes não tem aquela constância, a gente acha difícil para manter, a gente não consegue manter os treinos de forma regular. Qual foi o maior desafio para ti nesse início de treino? O meu maior desafio foi problema no joelho que eu tenho, né. Então eu tenho desvio de patela e tenho desgaste nos 2 joelhos, e eu tive que ter muito cuidado com a musculação, né. Mas, com o tempo fortaleci, né, os músculos e melhorou muito essa questão dos joelhos. E também com o tempo eu passei a entender da musculação, entender, como fazer, o que tinha que fazer, né, a importância. E quando a gente começa a ver resultados da musculação, a gente começa a gostar. Sempre falo que ninguém começa a musculação gostando, a gente começa por obrigação. E o gostar da musculação vem com o tempo, né. Então, a gente só gosta da musculação quando a gente começa a ver resultados.
Cláudia, e deixa eu te perguntar, porque tu estava contando a tua história aí sobre a questão, né, que tu se sentia muito triste, que durante muito tempo tu foi, digamos, apagada, vamos falar assim, né, e não conseguia pensar em ti, nas coisas que tu queria, e ficava ali, imagino, na função, né, só de casa e relacionamento, enfim. E essa transformação, obviamente, que com 47 anos perdeu 23 quilos, mudou completamente a vida. Tu também deve ter se livrado desse relacionamento, né? Imagino eu. Sim, eu saí do relacionamento. Foram 29 quilos, tá? E não saí, não. Na época, eu não pensava em separar, por mais que o relacionamento não fosse bom, mas eu tinha muito na minha cabeça que a mulher tinha que ser casada. Eu não pensava em separar, né? Mas ele não aceitou a minha transformação. Ele não aceitou e um relacionamento que já era ruim só piorou mais ainda. E após o emagrecimento, ele, me cobrava todo dia que não me aceitava do jeito que eu estava, né? E foi até que a gente decidiu, né? Ele me pressionou muito e eu tomei a decisão de separar. E após a separação, eu precisei sair de casa só com minha roupa, precisei pedir medida protetiva para preservar a minha vida. Então, fiquei morando 5 meses na casa da minha filha, na casa de uma amiga, até que conseguisse que o juiz me desse a casa de volta e o meu negócio, que quem trabalhava era eu, mas mesmo assim eu precisei abandonar o meu trabalho para poder preservar a minha vida. E fiquei 5 meses morando de favor até o juiz me dar essa autorização para retomar o meu negócio e voltar para minha casa. Nossa. Cláudia, que coragem! Então, além, né, nós contamos aqui a história da mudança do corpo, da aparência e, claro, da mente, né, essa transformação, mas essa transformação tua foi muito maior. Tu teve que te sair, imagina, saiu do teu trabalho, saiu da tua casa, saiu desse É um recomeço de relacionamento, verdade, foi um né? recomeço da Cláudia mesmo. Ou eu diria, pelo que ela disse, que nem foi um recomeço, que foi uma descoberta da Cláudia. Né, eu acho que tu te descobriu aí nessa função toda, né, ô Cláudia? Eu costumo falar que eu sou uma mulher renascida, né? Então eu renasci. Essa Cláudia aqui é uma Cláudia nova. Aquela Cláudia de antes, ela não existe mais, ela ficou lá no passado. E inclusive, eu tatuei uma fênix nas minhas costas como símbolo desse renascimento, que eu sempre falo, eu sou uma mulher renascida. Então, uma Cláudia totalmente diferente, que tem outra cabeça, que pensa de outra maneira, que uma mulher que hoje se aceita, que consegue se olhar no espelho, totalmente diferente daquela Cláudia que de 6 anos atrás, de 7 anos atrás. Cláudia, Cláudia, a tua história, ela é surpreendente, mas ao mesmo tempo é uma história que, como a Vanessa falou no início, é uma história que repete a história de É. muitas outras mulheres. Quantas devem estar nos assistindo agora e pensando, caramba, eu estou vivendo tudo isso e me falta a coragem de fazer essa virada de chave. E de fato, tu é essa inspiração para nós. Tu é uma inspiração. A tua inspiração, ela tomou tanta proporção que tu acabou viralizando nas redes sociais, né? Tu acabou se tornando uma pessoa pública de uma certa forma. A rede social acabou cumprindo essa função na tua vida. Em que momento isso começou a acontecer? Em que momento tu começou a ir para as redes sociais e começou a mostrar? Como é que foi? Foi o processo? Conta pra gente esse momento aí da tua vida. Então, essa ida para as redes sociais foram exatamente as mulheres que me levaram para as redes sociais. É, eu comecei a postar uma foto aqui, outra ali, e um dia eu postei uma foto de um antes e um depois. E essa foto, ela deu meio que uma viralizada, e eu comecei a receber muitas mensagens de mulheres de todos os lugares, de fora do Brasil. Mulheres que me mandavam ali no privado, me chamavam, que, sabe, que queria saber o que que eu fiz. E eu comecei a mostrar mais, né? Comecei a mostrar mais e cada dia foi crescendo isso. E eu recebo mensagens de mulheres que falam assim, Cláudia, eu tô assistindo o teu vídeo e tô chorando porque eu tô vendo você contar a minha história. Porque o número de mulheres que vive essa situação que eu vivi é muito grande, muito maior do que a gente pensa, É um número assim gigantesco
de mulheres que estão acima do peso, de mulheres que estão em relacionamento ruim, mulheres que estão sobrecarregadas, mulheres que estão se sentindo no fundo do poço e não veem uma saída, não tem forças para sair da situação. O quanto a inspiração, o quanto os exemplos ajudam as pessoas a mudarem a vida. E eu acho que tu serve como essa inspiração, a tua história é essa inspiração para tantas mulheres. A gente fica feliz, de saber que tu ajuda tanta gente e que foi por acaso, né, Vanessa? É, Imagina, por acaso, uma foto que tu postou, como a rede social tem cumpre esse papel, né? cumpre esse papel. E aí, como é que foi, Cláudia? Depois disso, tu já Depois que sabia? viralizou. Tu já sabia? Tu já sabia mexer nas redes sociais ou foi realmente foi aprendendo? Foi muito por acaso? Porque hoje a gente vê que tu participa de programas de entrevista, tu tem É. conteúdos que tu vai colocando ali, onde tu vai ajudando outras pessoas de autoajuda. Fala um pouquinho mais para nós sobre esse momento, né? Então, estou aprendendo ainda, né? Estou aprendendo ainda com as redes sociais, ainda não tenho tanto jeito ainda. Então, cada dia que passa, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? E o ano passado deu uma viralizada muito grande, né? É, saiu matéria sobre mim em vários países, muitos mesmo, tanto no Brasil como fora do Brasil. Saiu matérias em muitos portais. E isso trouxe mais mulheres ainda. Então, hoje, nas minhas redes sociais, eu tenho mais de 400 mil mulheres me seguindo. Então, assim, um número bem. Eu falo mulheres porque 85% dos meus seguidores são mulheres, né? Graças a Deus, que era uma coisa que eu queria muito alcançar. Era mulheres, né? E graças a Deus está dando certo. Estou alcançando muitas mulheres. Que coisa boa, né, Cláudia? A gente também se inspira através de ti. E eu queria te perguntar: a gente sabe que não existe um método, uma matemática que faça a gente trazer, a gente acionar essa força que cada uma tem dentro de si, né? Nós sabemos que todas nós temos força, principalmente quando somos mães, né? A gente sabe lá que por um filho a gente, né? Mata ou morre, né? Como o ditado diz. E como é que quais são as habilidades que tu, olhando para trás, é óbvio que tu não vai poder dizer tudo, mas assim, que tu vê que tu teve naquele momento para poder te transformar em todos esses campos da tua vida? Eu acho que a principal coisa foi eu tomar consciência que se eu não fizesse alguma coisa por mim, ninguém ia fazer. Eu ter consciência que a minha felicidade dependia somente de mim, que eu não poderia ficar esperando como eu ficava fazendo tudo por todo mundo, esperando que alguém reconhecesse aquilo, que alguém cuidasse de mim, que alguém olhasse para mim, né? Então, eu acho que a principal coisa é a mulher se olhar, ela se priorizar, ela entender que quando ela se prioriza, ela não está sendo egoísta, né? A mulher precisa se priorizar. Mesmo ela sendo mãe, ela tendo marido, né, sendo casada, tendo responsabilidades, mas se ela não cuidar dela primeiro, como é que ela vai cuidar bem dos outros? Eu sempre falo o seguinte, que se eu tivesse cuidado bem de mim, se eu tivesse olhado para mim, eu teria criado minhas filhas melhor. Então eu criei minhas filhas muito do jeito que eu fui ensinada, né? Do jeito que eu fui criada, muito ali, a rédea curta. Hoje eu vejo um mundo totalmente diferente. Eu sempre falo isso para elas. Se eu tivesse olhado para mim, se eu tivesse me cuidado mais, com certeza eu teria criado elas muito melhor, né? Hoje tenho o maior orgulho, tenho 3 filhas, 3 mulheres assim lindas, mulheres responsáveis, mulheres de bem. Eu tenho muito orgulho disso, mas sempre penso que se eu tivesse olhado mais para mim, eu teria cuidado delas com mais leveza. Mas com certeza elas estão muito orgulhosas de ti, né, Cláudia? Porque elas ganharam uma nova mãe também, Com né? certeza. E sempre é tempo, né? Sempre é tempo a mudar. E eu ouvindo a Cláudia agora, eu fiquei pensando o quanto a gente sofre realmente com repressão, a gente sofre com esse modelo, com essa estrutura que vem de geração para geração, o quanto nós mulheres somos cobradas, sofremos, somos podadas, somos caladas. E tu, com 47 anos, ainda bem
que com 47 anos conseguiu fazer essa virada de chave. E o que que tu diria para outras mulheres que estão enfrentando isso que tu enfrentou, que é uma grande maioria, a gente sabe disso, como comentou, mas que para que elas possam, de fato, fazer essa virada de chave na vida delas também. O que que tu diria para essas mulheres de 40, 50, 60 a mais? Eu acho que o que eu diria para elas é o que eu sempre falo, para elas se priorizarem, se olharem. Para parar de viver para agradar o outro, para agradar as outras pessoas, viver em função de outras pessoas. Porque quando a mulher, quando ela começa a se olhar, ela começa a se cuidar, ela começa a se priorizar, grande parte da sociedade, especialmente nós nordestinas, né, é vista como egoísmo, né? A mulher, quando ela vai se cuidar, ela é vista como egoísmo. Eu comecei aos 47, minhas filhas criadas, né, todas criadas, mas mesmo assim eu tive que enfrentar muita, muita gente, porque as pessoas falavam até que eu estava louca, porque eu tinha passado a cuidar de mim. Então, o que eu falo para as mulheres é sempre isso: olhem para vocês. Se olhem, se cuide, se valorize, se priorize. Porque quando você se cuida, quando você se prioriza, você vai cuidar melhor de quem está ao teu redor. E vai ter mais alegria também, né, Cláudia? Porque a gente acaba tendo mais amor próprio, tendo mais autoestima, e essa alegria que nós estávamos falando no começo, esse reflexo de dentro, ele irradia por todas as outras áreas da vida da gente, né? Então não tem como não melhorar, né? O desafio realmente é encontrar essa força dentro de si para dizer: chega, a partir de hoje, passe o que for para passar, eu vou me priorizar, como disse bem a Cláudia, né? Verdade. É que não adianta se anular para agradar quem está vivendo com a gente, quem está do nosso lado, né? Então, a pessoa que está do nosso lado tem que gostar da gente bem se cuidando. Então, o que acontece muito na grande maioria, é isso: a mulher se anula para viver para outra pessoa. E acaba que com isso ela perde o brilho. E quando ela se cuida, quando ela se olha, ela vai estar melhor com todo mundo, ela vai estar melhor no relacionamento, ela vai estar melhor com os filhos, ela vai estar melhor com os amigos, ela vai estar melhor no trabalho, ela vai estar melhor em tudo, em absolutamente tudo. E ouvindo a Cláudia falar, se anula para caber num espaço que não te cabe, que na verdade não é para ti, né? Eu digo, se tu não é valorizada, não cabe estar ali, o teu lugar não é ali. Mas é que o difícil é fazer essa reflexão que nem a Cláudia fez, quando a Tomar gente consciência. tomar consciência e virar de chave, e querer mudar de fato a sua vida. E Cláudia, agora falando um pouquinho mais sobre a questão das redes sociais, já que a gente está falando da questão de preconceito e das dificuldades que tu passou, no momento em que a tua vida tomou uma proporção quase se tornou pública, digamos assim, né, nas redes sociais, tu deve ter enfrentado também essa cobrança nas redes sociais, né? Como é que tu lida com isso, com os haters, enfim, com esse povo todo que julga o tempo todo, porque na rede social tem isso, a gente já passa com isso, com pessoas próximas. Mas aí no momento que tu tem coragem de se expor, de ir para uma rede social, tu passa a ouvir também críticas de todo mundo. Né? A lupa aumenta, né? Exatamente. Como é que tu lida com isso? Isso acontece contigo? Acontece com o teu perfil também? Nossa, acontece muito, muito mesmo, especialmente a crítica por não cuidar do meu rosto. Essa crítica das pessoas falarem que eu estou muito velha, que meu rosto está envelhecido, que eu não cuido, que eu pareço ter 70 anos. Então, assim, tem muita crítica. Mas como é que eu lido com isso? Eu tenho muita na minha cabeça, minha consciência, que eu não posso deixar tanto os comentários bons, sabe? E tem muitos, muitos, pessoas grandes, pessoas importantes, pessoas influentes, que mostram minha história, que contam minha história, sabe? Que republica. Eu não posso deixar isso subir a minha cabeça, mas também eu não posso me deixar bater por comentários ruins. E a minha filha, especialmente a mais velha, ela fica muito irritada. E eu já falei para ela, falei, não olha comentário.
não olha. Então ela já parou mais, porque antes ela ia lá, ela discutia com a pessoa, e eu geralmente eu não respondo, é muito difícil eu responder algum comentário ruim, quando eu respondo, eu procuro responder com muita educação, mas eu procuro não responder, porque eu sei que aquilo ali não é sobre mim, é sobre quem está falando. A pessoa só oferece o que tem para oferecer. E como diz o ditado, né, é, a árvore seca não recebe pedrada. Então, se você está recebendo pedradas, é porque você está dando algum fruto. É verdade, que tem total razão aí, Cláudia. E agora eu queria te perguntar uma questão agora sobre treino mesmo, porque a gente sabe, né, e eu imagino quando tu começou nessa vida aí da musculação, tu teve que aprender muito sobre as questões que depois dos 40 anos o treino, né, ele requer mais estratégia, né, do que qualquer outra coisa, né, para que tenha um resultado efetivo, né? Então, eu imagino que tu tem toda a informação da questão da hipertrofia, para ganhar massa muscular, né, deixar a gordura, trocar a gordura ali por massa muscular, a gente vê que tu tá bem definida, né, eu imagino que tu também, hã, tome aí suplementos, né, questões com saúde para ter um treino correto, e queria que tu falasse, assim, qual foi as combinações que geraram mais resultado. Claro que não dá para a gente falar tudo aqui, o que que toma, o que que não toma, porque a gente teria que ter mais uma hora aí de programa. Mas entender qual foi a combinação mais que deu certo, a partir ali com a idade que tu estava aos 47 anos, para que tu conquistasse um corpo como tu tá agora. Então, quando eu iniciei, como eu falei, eu não sabia exatamente nada, nada, absolutamente nada eu não sabia. Então, não entendia de treino, não entendia, não sabia nem o nome do aparelho. Então, eu treinei por 1 ano e 3 meses sem saber de nada. Até que eu contratei uma consultoria de treino, uma pessoa para montar o meu treino, né? E eu procurei buscar informação também, né? Procurei muito informação, procurar vendo vídeo, vendo profissionais realmente que ensinam, que explicam. Eu procurei muita informação. E a musculação, para dar resultado, não é só o treino em si. A gente sabe que precisa ter, né? Vem a questão da boa execução, da cadência, vem a questão do peso, mas não é só isso. A alimentação é a base. Então, eu vejo pessoas que às vezes falam assim: ah, eu treino, treino, não tenho resultado, mas não tem uma boa alimentação. A gente precisa ter uma boa alimentação, tem a suplementação também, mas a alimentação é mais importante do que a suplementação, bem mais importante. Vem a quantidade de água que a gente toma, a qualidade do sono. Então, para ter resultado, a gente precisa ter muita consciência disso tudo. Treino, alimentação, alimentação primeiro, né? Alimentação, treino, água, qualidade do sono, suplementação. A suplementação vem por último. Aí que tá, né, não é fácil, né, Não, se a gente para pensar, não é fácil. Primeiro a gente tem que ter aquela mudança interna, como tu falou, virar aquela chavezinha para esse start dessa mudança, mas depois tem que ter né. persistência para tu Constância, conseguir né. persistência e constância para tu conseguir, de fato, obter resultados, que a gente espera. E aí eu fiquei pensando, Cláudia, no momento que tu começou ali essa mudança, treinos, alimentação, como é que foi? Tu buscou uma nutricionista, aí tu buscou essa equipe de preparação física, até para quem nos assiste saber, tá, quero virar a chave, quero mudar a minha vida, como é que eu faço? Qual a dica? Como é que foi a tua vida, né? Para a gente poder ter como uma inspiração, mas também pode deixar as dicas que tu acha pertinente aí para quem nos assiste. Então, quando eu iniciei, eu não tinha nutricionista e nem tinha alguém para montar o meu treino, né? Eu comecei com um grupo, participando de um grupo, onde tinha uma sugestão de cardápio lá, e eu comecei a seguir aquele cardápio. E só depois de 1 ano, para você ter uma ideia, em 6 meses eu consegui eliminar 29 quilos. Para ganhar massa muscular, eu comecei, depois de 1 ano e 3 meses, foi que eu comecei a ver resultados. Porque o que eu estava fazendo não era certo, né? Então não tinha alimentação boa, não tinha alimentação adequada. E depois que eu fui, contratei esse profissional que montava o meu treino, era online, né? Mas ele montava o meu treino, eu seguia o treino certinho, tinha a parte da alimentação. Foi quando eu comecei a ver resultados, né? Foi quando começou a aparecer resultado na musculação, porque para emagrecer é rápido. Agora, para ganhar massa muscular é muito demorado.
É muito lento, um processo bem lento. A gente tem que ter muita paciência. Tem que ter paciência, tem que ter disposição, disciplina, né? Tem que fazer. Eu sempre falo para as pessoas que não é todo dia que eu estou motivada, né? Mas eu faço isso como obrigação. Não importa se eu estou motivada ou não, eu tenho obrigação de ir para a academia. Eu tenho que ir como você tem que ir para o trabalho. Não, esse horário é o horário da musculação, eu preciso ir nesse horário. Então, é ter como, ali como uma obrigação. É, e Cláudia, o teu treino, tu já disse ali que tu treina todo dia, e é essa constância, né, que é um dos segredos, uma das chaves para que tenha resultado. E a gente quer saber, quanto tempo tu fica na academia, assim, diariamente? 1 hora, 40 minutos, 2 horas? Então, hoje eu tô com um treino um pouquinho mais leve, eu já tive um treino bem mais pesado, né? Mas eu fico por volta de 1 hora e 40 na academia, porque eu chego na academia, eu vou fazer a minha mobilidade, alongamento, que é para melhorar o meu treino. Então, eu gasto ali em média de 20 minutos, 25 minutos fazendo esse alongamento, essa mobilidade, para poder começar o treino. O meu treino, ele dura ali, em média, 1 hora e 15, 1 hora e 20. Então, aí fico mais ou menos isso, 1 hora e 40, é esse tempo que eu fico na academia. E mais o cardio, que eu faço, ou eu faço cedinho em casa, eu faço bike cedinho, ou à noite eu vou fazer cardio na academia. Viu só, Nick? Que como tem que ter mais o que Olha, disposição, disciplina, vontade, consciência. Olha, a gente podia elencar aqui, Cláudia, uma série de coisas, de habilidades e que a gente tem que desenvolver quando a gente diz a gente, né, no geral, para que a gente possa realmente mudar. E eu imagino que, claro, que a tua saúde, hoje tu te sente super bem, leve, e tu já nem lembra mais aquela Cláudia que ficou lá no passado, né, que a gente vê nas fotos, né, a gente até convida as pessoas, quem não conhece, a olhar a rede social da Cláudia, que a gente olha a foto dela do antes e depois. O que mais me chamou a atenção, independente que, claro, que foram, né, os quilos perdidos, a tua massa magra que tu conquistou, o que muito me chamou a atenção foi o teu rosto, o teu semblante, porque a gente via realmente, e não porque estava acima do peso, ou, mas viu uma pessoa cansada, uma pessoa mesmo sofrida. E olhando antes e depois é muito diferente. Isso me chamou muito a atenção. É uma diferença, assim, absurda. E realmente, eu era uma pessoa muito, muito triste. Além de uma pessoa cansada, sobrecarregada, eu era muito triste. Porque, como eu falei antes, eu estava sempre esperando que alguém fizesse alguma coisa por mim. Achava que a minha felicidade dependia de quem estava do meu lado. Eu ia ser feliz se aquela pessoa me fizesse feliz. E, e não era, né? Então, a gente sabe que hoje eu tenho essa consciência que somente eu posso fazer alguma coisa por mim. E que a minha felicidade, que a minha alegria depende somente de mim. pois é, Que aula, né? é verdade. A gente acaba recebendo uma aula tua, Cláudia, e ela fala de uma forma tão leve, de uma forma, né, tranquila, que a gente fica realmente, assim, totalmente absorvida pelo teu conteúdo, né, no geral. E a gente quer saber também dessa mudança, né, de vida. E acredito que dentro de toda essa mudança, tu foi a parar em Santa Catarina, né? Uma cearense que me contou ali nos bastidores que também passou pelo Piauí e acho que não sei se tem uma outra cidade no meio e acabou que hoje reside em Santa Catarina. Como é que tu foi parar em Santa Catarina aí? Lá no nosso ladinho aí, Cláudia. Então, eu nasci no Ceará, né? Aí vim para São Paulo, morei um tempo em São Paulo, depois fui embora para o Piauí, fiquei 19 anos no Piauí. E vim aqui para Santa Catarina, conheci uma pessoa aqui, e essa pessoa acabou me trazendo para aqui, né? Então, conheci ele através das redes sociais. E em 2023, eu vim aqui para conhecer ele pessoalmente, vim, fiquei uns dias, me apaixonei por Santa Catarina. E voltei outras vezes. E quando foi o ano passado, início de novembro, finalzinho de outubro, saí do Piauí, final de outubro, vim para São Paulo e comecei em novembro eu vim aqui para Santa Catarina. E tô assim, completamente apaixonada por aqui, que aqui é um lugar lindo demais, é tranquilo,
É tudo que eu sonhei na vida. Eu sempre tive um sonho de morar perto da praia, mas esse sonho me parecia muito distante, né. E a vida me deu essa oportunidade. Não, olha só que história inspiradora. E aí eu fiquei pensando aqui, hoje tu deu essa virada de chave, até nos fala o que que tu faz hoje, né, tuas atividades, e antes, como é que era, a tua vida antes dessa virada de chave ali dos 47 e hoje? Rotina, Isso, a tua né, o teu rotina, teu dia a dia. trabalho, teu dia a dia, como é que é? Então, antes eu trabalhava com eventos, com festa, né. Então, tinha uma loja de aluguel de roupa, vestido de festa, noiva, essas coisas, e trabalhava também com a organização do evento. Então, serviço de decoração, serviço de buffet e tudo mais. Então, imagina só, era uma loucura, trabalhava feito louca, dia e noite. E agora eu estou trabalhando só com as redes sociais. Então, hoje o meu trabalho é cuidar de mim, né, cuidar de mim. Então não estou trabalhando, não tenho nenhum trabalho físico não. Estou aqui só mesmo cuidando das minhas redes sociais. Mas a gente viu, Cláudia, que tu tem um método, né, de emagrecimento, né, que faz todo sentido, né, dentro de tua melhor do que a pessoa para falar tudo que passou, né, toda essa trajetória, que tu tem um método, e aí que a gente queria que tu explicasse esse método. Eu acho que é Nova Mulher, o nome, se eu não me engano. Como é que funciona isso na prática, assim? Então, eu tenho um grupo do WhatsApp, né, com mulheres, tem um grupo que tem muitas mulheres, onde fico trocando ideias com elas lá e dando dicas. E eu comecei a fazer desafios, né, desde do início de 2023 eu comecei a fazer desafios, então fazia desafio de 21 dias com essas mulheres, né. E quando foi agora, surgiu essa oportunidade de criar esse método, mais um pouco mais trabalhado, onde as mulheres lá vão encontrar tanto o cardápio, como encontrar a dieta para emagrecimento, como para hipertrofia também, porque tem nutricionista lá dentro, tem treinador também que está montando treino para quem treina em casa, para quem treina na academia, tem e-books, tem um grupo de incentivo também, né? E tem muitas dicas para as mulheres para começarem esse novo estilo de vida, né? Que eu sempre falo para elas que não é uma dieta, não é para não pensar que é uma dieta para emagrecimento. Quando você pensa só no emagrecimento, você vai fazer uma dieta para emagrecimento, você vai voltar a engordar, porque você não muda seus hábitos. Então tem que pensar que é um novo estilo de vida, né? É uma coisa que a gente tem que seguir. E não só para emagrecer, mas para ter saúde, para ter disposição, para ter longevidade, qualidade de vida, envelhecer com disposição, né? Quem é que não quer envelhecer bem? Então, dentro do método tem tudo isso. Foram coisas que eu aprendi durante esse processo, né? E que agora estou lá passando para essas mulheres com a ajuda dos profissionais também, que é a nutricionista mais o treinador também. Olha só, que legal. Quando a gente fala em emagrecer, ainda é um tabu, né? Para nós mulheres, É uma ainda dor, né, mais, ainda. exato, ainda é uma dificuldade tu pensar, meu Deus, é aquela coisa da brincadeira, ai, na segunda eu começo minha dieta, É. deixa eu passar o final de semana. Sempre é difícil, sempre é um tabu. A gente ainda falar sobre o corpo, a gente falar sobre emagrecimento, autoestima, mas o que a gente mais vê por aí são essas dietas malucas, né, onde as mulheres se agridem a sua saúde, se colocam em risco para buscar aí um padrão de beleza. Esse método que tu traz, então ele é diferente disso, né? Ele é pensado aí com toda essa parte nutricional, alimentação, ele tem esse equilíbrio, né, entre o cuidado com o físico, com a mente. Como é que é isso? Explica um pouquinho melhor para nós. Então, eu sempre falo para as meninas, né, especialmente para as do grupo lá, essa questão de emagrecimento. Não adianta querer fazer as coisas da noite para o dia, porque ninguém engorda da noite para o dia, né? Tem que emagrecer, mas tem que emagrecer comendo bem. A pessoa não pode fazer dieta maluca, até porque não vai se sustentar, né? Então, você precisa um novo estilo de vida, você precisa cuidar da sua alimentação, fazer a alimentação adequada, uma coisa que vai te sustentar para a vida toda. Então é você aprender a fazer escolhas, né. Então, o que é que eu vou comer no café da manhã? Eu vou comer um pão com manteiga ou eu vou comer um pão com ovo, né.
Então, como é que eu vou fazer esse ovo? Eu vou fazer esse ovo adicionando óleo nele, adicionando a manteiga, ou vou fazer ele sem nada, ali que não vai ter essa quantidade a mais de gordura, sabe? Eu tento muito passar para elas essa questão da consciência, ter consciência ao preparar os alimentos, ter consciência com o que vai comer, com as escolhas. Eu vou abrir mão de comer isso aqui por quê? Não só porque eu quero emagrecer, mas pela minha saúde. Então, eu vou abrir mão de comer uma coxinha, por exemplo. Aquela coxinha não faz bem para minha saúde. Se eu comer uma coxinha uma vez, não vai me engordar, né? Não vai me engordar. Mas, será que vai fazer bem para minha saúde? Né? Aquela fritura, aquele tanto de óleo. Então, assim, é a gente ter essa consciência de comer o que vai nutrir o nosso corpo. Comer para nutrir o corpo, não só para matar uma vontade. É. Até porque vontade dá e passa, né, Cláudia? Exatamente. Não, e sempre, eu penso que sempre há tempo de mudar, e isso também é importante. E quando a gente pensa na questão do emagrecimento, na questão da dieta, eu sempre gosto de falar. Eu lembro quando eu conversava com a minha Nutri, quando ela dizia assim, eu gostava quando ela dizia assim para mim: Monique, não te foca no emagrecer, te foca naquilo que tu vai colocar de saudável, de bom, de que vai nutrir o teu corpo de verdade, que vai fazer bem para ti. Quando tu faz essa virada de chave na tua vida e tu não te foca só no prazer Uhum. do comer, Momentâneo, né? porque não adianta, o cheirinho da fritura, Dá né? Quem uma não delícia. enlouquece quando tu sente o cheirinho ali da batatinha frita, Hum. o cheirinho da coisa frita, e quase tudo que agride, às vezes, o corpo da gente, não é saudável. Que tem o E é cheirinho mais, bom é e mais que é delicioso. mais delicioso. Eu tenho uma amiga minha que ela até brinca, eu nunca vi alguém dizer, que vontade de comer uma alface. Não tem isso, né? Sim. Não existe isso. Então a gente tem que virar de chave a forma que a gente É. enxerga a alimentação dentro do corpo da gente. A gente vai estar querendo trazer para a gente, querendo nutrir o nosso corpo com alimentos que de fato vão fazer bem. E aí, no momento que a gente entende que não é sobre eu ficar preocupada ali quantos quilos eu É. emagreci, e sim como está a minha alimentação, ou como está a saúde do meu corpo, aí eu acho que as coisas começam a ter um outro olhar, né? Outro rumo, né? Um novo rumo na vida da gente, né, Cláudia? Com certeza. E quando a gente pensa no comer pela saúde, né? Um exemplo, quando você você tá acima do peso, você come tudo que é normal, tudo que é besteira, né? O teu paladar está acostumado com uma comida muito cheia de sabor, muito cheia de tempero, muito cheia de sódio. E quando você passa a comer uma comida saudável, nossa, aquela comida vai parecer muito desagradável, né? Vai muito sem gosto. Parece que não te sacia, parece que não mata a tua fome. Mas o nosso paladar, ele se acostuma. Ele se acostuma com isso e com o tempo você passa a sentir o sabor da comida saudável. E quando você vai para uma comida mais pesada, você se sente mal. Um exemplo, domingo passado foi o aniversário do meu neto, né? E eu sou completamente apaixonada por bolo, né? E eu fiz o bolo dele, o bolo de corte foi eu que fiz. E, modéstia à parte, eu faço muito bem, né? Então, eu comi o bolo com café e comi um pedaço e fiquei com vontade de comer mais. Teimosa, fui lá, peguei mais um pedaço. Falei, vou comer mais um pedacinho. Comi o outro pedaço, depois fiquei passando mal. Extremamente enjoada, porque o meu organismo já não está mais acostumado com essas coisas. Então, o organismo da gente, ele se acostuma e o nosso paladar, ele aprende a gostar da comida saudável. Então, no início é difícil, mas a gente acostuma. E depois que acostuma, voltar a comer comida mais pesada é muito ruim, não dá. Então, assim, tudo é questão de acostumar, né, o nosso paladar e de hábito mesmo. É. É essa mudança que é difícil, né? Mudar hábito é uma coisa que, né? Eu não gosto da palavra difícil, mas é um desafio, né? Porque a gente Verdade. tem que estar realmente ali com o pé fincado no chão e, ó, eu vou começar a partir de hoje ou a partir, sei lá, de amanhã, enfim, eu vou mudar de vida no sentido de fazer essas escolhas mais nutritivas, né?
porque aquela comida gordurosa, o açúcar, ele Com sacia a sódio, gente né? e dá esse prazer momentâneo. E a gente sabe hoje em dia, com estudo, os nutricionistas, falando que também vicia, né? O próprio carboidrato branco vicia, o açúcar vicia. Então, o corpo acaba ficando dependente daquele sabor e a gente vai indo, o tempo vai passando, e quando tu vê já passou 1 ano, 2, 3, 4, e depois para mudar isso fica realmente muito mais difícil, né? Com certeza, muito mais difícil. E, gente, não sei se vocês perceberam, Vanessa, Sim, o programa já quase passou aí a nossa 1 hora, Cláudia. Tu viu como o bate-papo vai indo, vai fluindo? É tanta coisa para perguntar. conversar, para perguntar, para compartilhar. E como nós já estamos aí nos minutos finais, eu vou Pede deixar para entrar no grupo do WhatsApp, eu quero né, nós entrar nesse queremos grupo. entrar nesse grupo, mas uma última pergunta para fazer esse fechamento aqui, depois desse bate-papo que foi uma delícia. A Cláudia passa realmente Essa uma leveza, né? tranquilidade, uma leveza, coisa boa a gente poder estar te conhecendo agora. A gente não imagina como é que foi esse processo antes dos 47 anos, mas acredito que foi realmente difícil. Mas o que vale é o hoje, o que vale é o futuro, o que vale é daqui para frente. Essa E nova mulher. essa nova mulher, como tu brinca ali na internet, que tu mudou até o teu CPF, né? Até o CPF mudou. Mas o que que tu diria para as mulheres de 40, 50 a mais, que se olham no espelho hoje e pensam, acho que já passou meu tempo. O que que tu diria para essas mulheres aqui que nos assistem agora? O que eu diria para elas é que não passou. A gente está viva. Enquanto está viva, é tempo de se cuidar, é tempo de se olhar, é tempo de viver, né? Viver. Então, se a mulher já está com 40, 50 anos, os filhos já estão criados. Então, nada mais do que certo ela começar a cuidar dela. Tá mais do que na hora dela começar a se priorizar, olhar para ela, né? E começar não pensando a longo prazo. Eu sempre falo isso, não pense a longo prazo. Ah, mas vai demorar muito tempo para eu chegar. Será que eu vou chegar nesse corpo? Ninguém começa com esse propósito. Eu não comecei com esse propósito. Eu comecei com o propósito de perder 10 quilos. Só que vai melhorando a cada dia. Então, só façam o melhor todo dia. Acorde de manhã e fala, hoje eu vou fazer o melhor para mim. E só faça. E sempre é tempo de mudar, porque a gente está viva. Então, enquanto está viva, é tempo de cuidar, é tempo de viver, porque a vida é linda demais para a gente desperdiçar, né? Ah, Hum, que mensagem final bonita para um final de domingo. é verdade. Que Que coisa boa. inspiração, que coisa boa. Cláudia, a gente fica muito feliz com a tua participação hoje aqui no nosso programa. E hoje num formato diferente, num formato online. Uma pena a gente não poder ter te recebido aqui no nosso estúdio, mas deixamos aí o convite. Uma hora, se tu estiver aqui por Porto Alegre, quiser vir conhecer os estúdios aqui do Poa Streaming TV, que fica no Shopping Total, será muito bem-vinda. Vamos te receber de braços abertos. E hoje, de fato, ficou para nós aí mais um aprendizado, mais uma mulher incrível que a gente conhece aqui no de Cara com Elas, que é um programa que é aberto, que é um espaço aí democrático para todas as mulheres que têm o que falar, que têm o que compartilhar, porque realmente os exemplos, realmente as Arrastam. inspirações, eles arrastam e eles transformam vidas, e a tua é uma dessas, é um desses exemplos que a gente tem muito orgulho de ter te recebido aqui mesmo que de forma online. Te desejamos aí muito sucesso, que a tua caminhada seja cheia de luz nesses próximos anos, enfim, que perpasse aí pela tua vida só coisas boas e gente boa também Amém. tenha perto de ti aí. Tá bem? Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, Monique. Muito obrigada, Vanessa. Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz mesmo. E, com certeza, o dia que eu for no Rio Grande do Sul, quero muito conhecer o Rio Grande do Sul. Vou conhecer em breve, se Deus quiser. Terei o maior prazer de ir aí pessoalmente, dar um abraço em vocês. E só mesmo agradecer pelo convite, fiquei bem feliz. Muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada. Então, Obrigada, Cláudia. Nós beijo, adoramos também. adoramos, gente, e ficamos por aqui com mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas. Até o próximo domingo. Até Tchau. lá.